Irmãos, para a nossa meditação nesta noite, convido que você abra sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Vai ser projetado aqui para nós fazermos a leitura, mas você mantenha, como de costume, a sua Bíblia aberta para no decorrer daqui da mensagem, nós possamos caminhar pelo texto bíblico. Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler de forma responsiva, como temos feito, Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, são 14 versos. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Deus tem amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, que nós temos amado, não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó. Porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Quando trazeis animal cego para sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não se acendesse debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o desgraciado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta, saciareis os vossos mãos, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Que as palavras dos nossos lábios e meditar no nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus. Amém. A maior parte dos profetas, irmãos, eles viveram em um período diferente do que Malaquias viveu. A maior parte deles viveram e profetizaram em dias de muita inquietação, incerteza política, porque já havia promessas de Deus, como seriam as consequências do desvio do povo, quando eles se relacionavam com outros povos e adoravam a outros deuses. Mas o contexto de Malaquias ele é um pouco diferente dos demais profetas. Malaquias, Ageu e Zacarias são 3 profetas do período pós-exílio. Eles viveram um período em que o
não estava mais praticando a idolatria, adorando deuses de outra nação. Eles viveram, de certa forma, um período de espera. Um período em que nada assim visivelmente grandioso acontecia. E eles o povo ficou com a impressão de que Deus teria se esquecido deles. E eles ainda sofriam com a pobreza, com a dominação estrangeira, embora já tivessem retornado para Jerusalém, para Judá. Malaquias viveu também num tempo ali que compreende a história de Esdras e Neemias. E tem algumas semelhanças tanto em Malaquias quanto Esdras e Neemias que provam isso. O profeta Malaquias, por exemplo, no capítulo 4, verso 4, ele enfatiza a lei de Deus. Nós vamos chegar neste capítulo. Esdras, por sua vez, foi comissionado pelo rei Artaxerxes, que lhe deu uma ordem de ensinar e fiscalizar a lei de Deus. Está lá no capítulo 7 de Esdras. E Neemias, no seu capítulo 8, vai dizer que Esdras fazia isso diariamente. O profeta Malaquias também, ele escreveu sobre o casamento, a união com mulheres estrangeiras, porque no passado isso já havia pervertido o povo. E Neemias também, no capítulo 13, vai falar do mesmo assunto. Malaquias, no capítulo 3, vai falar sobre a negligência relacionada com o dízimo. Neemias, no capítulo 13, ele também fala sobre isso. Malaquias, no capítulo 1, ele vai falar também do sacerdócio corrompido. Nós vamos passar por esse texto. E Neemias também fala. Por fim, Malaquias, no capítulo 3, ele vai reprovar os pecados sociais. E Neemias, no seu capítulo 5, também fala a mesma coisa. Como eu disse, irmãos, Malaquias então foi o profeta pós-exílio. O exílio da Babilônia, 70 anos de cativeiro haviam passado e o povo foi autorizado a retornar para sua terra, para suas casas, e encontraram, é claro, ela em completa ruína. Alguns homens foram levantados como líderes do povo para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir o muro. Zorobabel, governador, Josué, o sacerdote. E o tempo foi passando. Quando chega em Malaquias, a obra da restauração do templo, ela já estava pronta. Pronta. E o povo esperava que algo de extraordinário acontecesse. Afinal de contas, Ezequiel, no seu capítulo 43, verso 4, diz que a glória do Senhor iria entrar no templo, iria encher o templo. Então, depois da reconstrução do templo, eles esperavam que isso acontecesse. Mas não aconteceu. E assim, o tempo dos grandes milagres com Elias, Eliseu, os tempos de grandes, vamos dizer assim, demonstração do poder de Deus, de forma tão visível, havia passado. Mas esse povo continuava a sua rotina de cerimônias religiosas, continuavam indo assim ao templo. Mas o problema aqui não era a frequência com que eles iam ao templo, o problema era o entusiasmo, o problema era o modo com que eles se chegavam ao templo para cultuar a Deus. Uma coisa que me chama a atenção aqui em Malaquias, nos seus 4 capítulos, é que nele aparece, nós vimos nesse primeiro capítulo, várias perguntas que são perguntas retóricas. Deus faz essas perguntas, algumas delas o próprio Deus responde, mas essas perguntas que Deus faz são baseadas no comportamento dos sacerdotes e, claro, também do povo. Acompanhe comigo aí no primeiro capítulo. Olha o verso de número 2. O povo fala assim: em quem nos tem amado? Mas aqui é Deus fazendo a pergunta com base no comportamento do povo, né? Em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Deus perguntando para eles, né? Portanto, eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú. Agora o verso 6, né? Se o filho honra o pai e o servo o seu senhor, e se eu sou pai, e se eu sou o senhor, onde é que está a minha honra? Onde é que está o respeito para comigo? Vocês me desprezam e perguntam: em que nós desprezamos o Senhor? No verso 7 tem mais uma pergunta, né? Não só desprezam, como oferecem sobre o meu altar pão imundo, ou seja,
chega e profana o meu altar, e ele pergunta: em quem nós temos profanado? O verso 8 tem mais uma, ou melhor, mais 3 perguntas aí. Quando vocês trazem animal cego para sacrificar, isso não é mal? Quando vocês trazem um animal coxo, enfermo, isso não é mal? Se vocês fossem apresentar ao governador de vocês, eles iriam aceitar tal animal? O Senhor perguntando. Ele seria favorável para vocês? Verso 9, tem mais uma pergunta, né? E vocês, com tais ofertas na mão, vocês vêm e querem ser aceitados. Veja que interessante. Aceitará ele a vossa pessoa? Não é fazendo referência à oferta, né? Fazendo referência ao ofertante. Aí no capítulo 2 tem mais perguntas. Veja o verso 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não cremos no mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para os outros, profanando a aliança de nosso Pai? Vamos lá para o capítulo, verso 14 do capítulo 2. Outra pergunta. E vocês perguntam: por quê? Eles perguntam, né? Vai agora o verso 15. Não fez o Senhor um mesmo, havendo nele um pouco de espírito? Por que somente um? O verso 17. Vocês enfadam, vocês cansam o Senhor com as vossas palavras, e ele diz: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal vai passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou seja, Deus se agrada do mal. E onde está o juízo de Deus? No capítulo 3 tem mais perguntas. Verso 2, o segundo verso aí, né? Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Verso 7, mais pergunta. Desde o dia de vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não guardaram. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis assim: em que nós havíamos de tornar ao Senhor? Verso 8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e perguntam: onde que nós estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 13, mais uma pergunta. As vossas palavras são duras para mim, diz o Senhor. E vocês perguntam: o que temos falado contra ti? E por fim o verso 14. Vocês dizem assim: inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Para lembrar o Salmo 73, né? O que adianta eu guardar os mandamentos do Senhor e olho lá as nações prosperando e nós aqui estamos desse jeito? O capítulo 4 é o único que não tem uma pergunta, porque ele é um capítulo que aponta para Jesus Cristo. Ele tem nele uma verdade, uma promessa. Então, em 55 versos, Malaquias apresenta 14 perguntas, ou melhor, em 14 versos, 24 perguntas. Voltando para o nosso texto base, para o capítulo 1, nós vamos ver que parece que está tendo aqui uma discussão de um relacionamento. Sempre gosto de destacar, de observar: Deus não está desesperado por relacionamento. Ele não precisa de relacionamento. Mas Deus aqui, irmãos, está cobrando o que é dele por direito. O profeta Isaías, como nós lemos lá no capítulo 42, o verso 8, diz o quê? O Senhor falou que a glória dele, ele não vai dar para ninguém. A honra dele, ele não vai compartilhar com ninguém. Vários outros textos bíblicos vão comprovar, vão reafirmar que a glória pertence somente a Deus. Isaías 43, Isaías 61, Romanos 11, ali no final, último verso. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quando Paulo fala: se você vai comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6, nós somos criados, nós somos escolhidos por Deus, chamados antes da fundação do mundo para a glória dele. Irmãos, o povo pós-exílio, eles prestavam um culto a Deus, mas era um culto sem vida. E
momento eles não conseguiam perceber mais o amor de Deus por eles. Acontece, irmãos, que eles pensavam que o amor de Deus só se manifestava se fosse algo visível. Tanto que eles esperavam que quando o templo tivesse reformado, restaurado, a glória do Senhor enchesse aquele templo de forma visível, como foi na primeira vez com Salomão, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. Quando Salomão inaugura o templo, o texto bíblico nos diz que a glória do Senhor encheu aquele templo, que os sacerdotes não conseguiram entrar ali, que todo o povo viu o fogo descendo do céu e consumindo todo o holocausto. Esse povo agora estava prestando a Deus um culto sem entusiasmo, um culto de qualquer maneira. Eles estavam, ou eles não mais compreendiam o amor de Deus. Compreender o amor de Deus, irmãos, dentro daquilo que Deus revela a nós, é essencial para que o nosso culto realmente agrade a Deus. Israel questiona, veja o verso 2 do nosso texto, capítulo 1. Em quem vos tenho amado? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Eles questionavam o amor de Deus. Para nós podermos cultuar a Deus, nós precisamos compreender dentro daquilo que Deus se revela a nós, o amor de Deus. Por outro lado, nós só vamos compreender o amor de Deus por nós se nós cultuarmos a Deus em nossas vidas. Ou seja, existe uma relação íntima entre compreender o amor de Deus e cultuar a Deus, entre cultuar a Deus e compreender o seu amor por nós. E é neste lugar aqui, neste lugar aqui, que a Reverenda Arthur gosta de dizer isso, neste lugar aqui que o Malaquias deseja chegar. E é nesse lugar que nós precisamos chegar, se quisermos compreender a extensão do amor de Deus por nós. Por isso essa primeira mensagem é o culto que nós damos a Deus. Ele é uma expressão do nosso amor para com Deus. Nós olhando aqui, nós vamos encontrar alguns motivos para confirmar essa expressão. Culto, irmãos, é um serviço, é um ministério que nós prestamos a Deus, é a adoração a Deus de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria lei. Dessa forma, a primeira coisa é que aquela pessoa que não cultua a Deus, ela não consegue perceber o amor de Deus. Já prestaram atenção? As pessoas que têm dificuldade em perceber, em sentir o amor de Deus, são aquelas pessoas que estão cada vez mais se afastando dos cultos. Aí a pessoa pergunta, assim como o povo, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente se importa comigo? O fato é, irmãos, primeiro, que Deus não é obrigado a amar ninguém. Deus não é devedor do amor dele para com ninguém. Porque foi o homem que quebrou aquele pacto firmado lá no Éden, o pacto de obras. Foi o homem que agora vive nos seus delitos e pecados. É o homem que mudou o seu estado original de santidade, de perfeição e agora está em pecado. Porque Deus permanece o mesmo. Deus permanece santo, santo, santo. E um dos atributos que eu mais aprecio é a imutabilidade de Deus. Ele não muda, já falei isso diversas vezes com os irmãos, né? É tão bom você poder confiar em alguém que é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Em que nos tem amado? O povo pergunta, como assim o Senhor nos amou? Olha a situação em que nós estamos vivendo. Os versos de 1 a 5, então, traz essa pergunta e o próprio Deus responde. Esaú e Jacó, eu amei Jacó, eu aborreci Esaú, eu escolhi Jacó. E Esaú sofre com as minhas consequências, com a minha ira. Tanto que o verso 7 vai trazer isso, é o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eles tentam se levantar, mas eu vou derrubá-los, porque eu amei Jacó. E vocês estão me perguntando, como o Senhor tem nos amado? Olha, vocês estão aqui, vocês estão de pé, mesmo diante de todas as dificuldades. Irmãos, esse povo continuava indo ao templo, mas era como se fosse apenas uma programação, uma rotina. No caso deles ainda era o sábado, né? Sábado eu tenho que ir ao templo.
Trazendo para hoje, domingo eu tenho que ir à igreja. O culto a Deus não pode ser apenas uma rotina em nossas vidas. Não pode ser algo assim mecânico. Tem que fazer parte da rotina, mas não pode ser algo que a gente vai fazer assim de qualquer maneira. Olha os versos 8 e 9. Quando uma das perguntas, Deus fala: olha, vocês estão trazendo um animal cego para sacrificar, e não é isso mal? Vocês estão trazendo um animal coxo, enfermo, não é isso mal? Se vocês forem apresentar esse animal para o governador, ele vai agradar? Ele vai ser favorável a vocês? E no verso 9, vocês estão suplicando o favor de Deus, vocês estão suplicando a graça, mas a oferta que vocês estão trazendo, Deus vai aceitar ela da vossa... Não? Isso aqui faz lembrar de Caim, Abel e Caim. A Bíblia nos diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que Deus não se agradou de Caim. E aqui o povo estava na mesma situação. O culto verdadeiro a Deus, irmãos, ele nos faz perceber o quanto Deus nos ama. E por isso nós devemos vir à casa de Deus, mesmo diante de todas as dificuldades, com a intenção, com o desejo de prestar a Ele um culto verdadeiro. Pois quando cultuamos a Deus de uma forma verdadeira, nós conseguimos enxergar, nós vamos aprender: olha, realmente esse Deus que é santo, imutável, todo-poderoso, eterno, Ele me ama. Quem não consegue, ou quem não cultua a Deus verdadeiramente, vai ter enormes dificuldades de perceber o amor de Deus. E o povo estava aqui relaxado no culto para com Deus. E aí ele perguntava: o Senhor tem realmente nos amado? A segunda coisa, quem não cultua a Deus, primeiro ele não consegue perceber o amor de Deus. Quem não cultua a Deus verdadeiramente não consegue honrar a Deus como Pai. É uma consequência da primeira coisa. Veja que o verso 6, Deus faz a pergunta: olha, o filho, ele honra o pai. O servo, ele honra ao seu senhor. Eu sou o pai, eu sou o Senhor. Onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, E Deus, irmãos, de uma forma tão didática, o nosso Deus, Ele é assim, Ele se coloca como Pai, para que nós possamos compreender como Ele nos ama. Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: vocês estão esquecendo da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie, nem fique desanimado quando pelo Senhor é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que vocês perseveram, pois Deus trata vocês como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Um pai que deixa o filho sem correção, esse pai não ama esse filho. Se você está sem correção, diz o autor aos Hebreus, em que todos os outros são participantes, você já não é filho, você é bastardo. Bastardo é aquele filho ilegítimo, é aquele filho que não tem direito à herança. Era o chamado filho de escravo. Ou seja, ele continua dizendo: toda disciplina, no momento, realmente, ser disciplinado, ser chamado a atenção, ser exortado, pode no momento não trazer alegria. Mas depois, quando passamos, a cabeça está mais fria, nós vamos ver realmente que aquela disciplina vai produzir frutos, como diz o autor, frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados. Este pai que é Deus está perguntando: onde está a minha honra? Israel, o filho escolhido, Israel, o filho amado, não estava honrando aquele pai como deveria. Israel, que fora chamado para servir a esse Deus, não estava servindo a Deus como deveria. E por que não estavam fazendo? Porque deixaram de cultuar a Deus corretamente. Porque resolveram cultuar a Deus com do seu jeito. Deus pedia o melhor e eles levavam ali o que sobrava.
Tanto que o verso 10, olha o que o verso 10 diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Deus fala assim: é melhor fechar a porta do templo do que vocês me adorarem desse jeito, para que não se acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus prefere ver a porta fechada do que ter um culto sem propósito, e é isso que quer dizer, né? Debalde, né? Um culto sem propósito. Deus prefere que a porta seja fechada do que o culto vazio, um culto vão, um culto que ele não merece, porque afinal de contas ele merece o melhor. Então quem não cultua a Deus não consegue honrar como Pai. E muitas pessoas falam, né? Trata a Deus como Pai, alguns que falam um paizinho. Mas, com todas as igrejas reunidas neste momento, quantas pessoas que dizem isso estão em qualquer lugar, menos na casa de Deus? De forma intencional, né? De forma intencional. Terceira coisa. Quem não cultua a Deus não consegue ver a grandeza de Deus. Quem não cultua a Deus não consegue perceber o amor de Deus na sua vida. Por consequência, não vai honrar a Deus e não vai ver a grandeza de Deus. Irmãos, a falta de percepção da grandeza de Deus faz com que a pessoa trate a Deus como um igual, ou muitas das vezes até como algo menor. E dessa forma, o nome de Deus é profanado, diz o verso 1. Quando eles levavam qualquer coisa para o culto, eles estavam profanando o nome de Deus. Vocês perguntam, como nós temos profanado o nome de Deus? Quando vocês tratam a minha mesa como algo imundo, ou seja, qualquer coisa serve para cultuar a Deus. Aquilo que sobrar da minha vida, eu vou lá e vou oferecer a Deus. Aceitaria isso da vossa mão? É a pergunta que aparece no verso 13. Eu vou aceitar isso da vossa mão? Claro que não. Deus não vai aceitar o culto de qualquer maneira. E porque Ele não aceita, irmãos, Ele mesmo responde no verso 11, Ele vai dizer assim: porque eu sou grande entre as nações, o meu nome é grande entre as nações, desde o nascer do sol até o sol se pôr, o meu nome é grande, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele continua dizendo no verso 14, né? Porque o meu nome é grande, porque eu sou grande rei, e o meu nome é terrível entre as nações, o meu nome é temível entre as nações têm pavor de ouvir o meu nome, e vocês podem se relacionar comigo de uma forma diferente, não aproveitam essa situação, ou essa condição. Até as nações estrangeiras reconhecem a grandeza do Senhor, diz o verso 11. O seu nome é reverenciado, o seu nome é terrível, o seu nome causa espantos nas nações, diz o verso 14. Mas acontece que o povo aqui se acostumou em seu relacionamento para com Deus. Quantos vão se acostumando? E Deus, aos poucos, na mente, no coração dessa pessoa, vai deixando de ser Deus. Já não se refere mais a Deus como Senhor, já não se tem mais reverência a Deus, e aí o culto vai se tornando algo que é mais para agradar a plateia, mais para agradar aos presentes, do que para agradar a Deus. Deus é um mero espectador deste culto. O povo se acostumou, o povo perdeu o respeito, tanto que as suas ofertas eram ofertas de sobra. Tanto que a sua vida, o melhor não era para Deus, e ao contrário, né, eles olhavam para as autoridades humanas, eles levavam o melhor, e isso que o texto não dá a entender. Se você representar isso diante do governador, ele vai aceitar? Claro que não. Isso é uma pergunta retórica, né? A resposta está na própria pergunta. Apresente isso para o governador para ver se ele vai aceitar. Não vai. Qualquer autoridade, porque eu tenho que aceitar, diz o Senhor dos Exércitos. E sabe, irmãos, não ver a grandeza de Deus é algo desastroso.
não perceber o quanto Ele é grande. Porque quando a pessoa deixa de perceber a grandeza de Deus, Deus no coração dessa pessoa está no mesmo nível das demais coisas. Aí a pessoa começa a preparar um plano B, um plano C, caso Deus não resolva ou não atenda às suas expectativas. O amor de Deus pelo povo, pelo seu povo, é um amor deliberado, intencional, voluntário e, mais uma vez, imutável. Veja o que diz o verso 6, lá no capítulo 3 de Malaquias. Diz assim, abra todos aí. Vamos ler todos juntos o verso 6 do capítulo 3. Já aqui caminhando para a conclusão, para uma aplicação. Vamos lá, verso 6 do capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. O amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus por nós é um amor intencional, é um amor que não teve motivação externa. Deus não amou aquele povo porque viu nele algum potencial. Pelo contrário, o profeta Isaías diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, trazendo a ideia de que aquele povo era insignificante, que aquele povo era fraco, frágil, se comparado com as outras nações, mas foi aquele povo que Deus amou. Deus não amou cada um de nós porque Ele viu em nós alguma coisa boa, né? Que Ele foi lá no futuro e viu aquele povo que está reunido na igreja lá naquele dia, então eu vou amar esse povo. Não. Pelo contrário, Paulo, no capítulo 2 de Efésios, vai falar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos salvou e já deixou as boas obras preparadas para que nós pudéssemos andar nelas. A causa do amor de Deus, irmãos, está em Deus, não em nós. Atos 13 fala que os gentios, quando eles ouviram a palavra de Deus, eles se regozijavam, eles glorificavam a Deus, e deixa bem claro, né, aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. João, no capítulo 15, verso 16, vai falar assim: não fosse vós que escolheste a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Jeremias, no capítulo 31, vai dizer: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Mas, quando a pessoa vai deixando de cultuar a Deus, quando a igreja vai perdendo a essência do verdadeiro culto, ela começa a fazer essa pergunta que o povo fez: será que Deus realmente me ama? E assim já não honra mais a Deus como o Pai, o provedor, o sustentador, o criador de todas as coisas. E assim, diante da dificuldade, não olha mais para a grandeza de Deus, olha para a grandeza dos problemas, esquece desse Deus. Quero encerrar aqui, lendo aqui duas citações. Uma diz assim: a raiz de todos os pecados de Israel era a falta de consciência do amor de Deus. Então todos os pecados que Israel cometeu veio como consequência porque eles não tinham a consciência real, verdadeira do amor de Deus. E isso está ligado ao culto. Isso está diretamente ligado ao culto. E uma outra frase diz assim: a insensibilidade e a ingratidão levam o homem a questionar o amor de Deus. A insensibilidade, a ingratidão levam o homem a questionar o amor de Deus. Mas essa insensibilidade, ela é perdida exatamente quando não se cultua a Deus. Porque se cultuarmos a Deus verdadeiramente, nós vamos conseguir perceber o quanto Deus nos ama. Porque nós vamos estar diante da palavra dele, que mostrou sim a nossa miséria, mas também mostrou sim que fomos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo ali na cruz. Então, irmãos, que o nosso culto a Deus seja realmente um culto verdadeiro. Que nós possamos cultuar a Deus. E assim nós vamos aprender a amar a Deus mais e mais. E quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos querer cultuar a Deus.
é algo que é o círculo, né? Está ligado. Não tem como. Eu quero amar a Deus, eu cultuo a Deus. Não só em casa, não só onde você estiver, mas principalmente aqui com os irmãos, com a comunidade da fé. E assim, você vai aprender a amar esse Deus, e diante das dificuldades, das situações aqui, você não vai fazer essa pergunta: será que Deus me ama? O verdadeiro adorador, ele já sabe essa resposta. Deus me ama. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.